Olá a todos, olá minha comunidade, bem-vindos. Segunda-feira, sempre aqui, firme e fortes, dia 2 de setembro, falando sobre o céu da semana, céu que nos acompanha. Fica até o final do vídeo que eu tenho uma dica, como sempre, uma boa dica para vocês, para quem fica até o final. A semana é a semana de uma lua nova, tão bom de começar um ciclo, né? Limpando tudo, organizando todas as nossas gavetinhas, não só as gavetinhas físicas, mas as gavetinhas da nossa vida. Por quê? A lua nova acontece com o Sol e a Lua juntos na mesma uh, longitude eclíptica, né? No mesmo lugar no céu, no signo de Virgem. Sol e Lua em conjunção no signo de Virgem. E o signo de Virgem, quando eu falo de organização, não só as gavetinhas, como a própria vida, é um signo associado a viver de uma maneira orgânica. Essa é uma das coisas mais importantes, comentei no vídeo anterior, de que Virgem está associada à natureza. E a natureza é orgânica. Então, essa coisa matemática, calculada, geométrica, linha reta, ângulo reto, é tudo, né, com movimento, é tudo redondinho, como o feminino, é o único signo do zodíaco representado por uma mulher, que na mitologia grega é representada por Astreia, que está associada à fertilidade do solo e ela tem como desígnio disseminar a paz entre os humanos. Então, acho que essa é uma boa dica para o início desse novo ciclo. É hora de começar coisas, de botar em ação aquilo que está também dentro das gavetinhas. Arruma e depois coloca isso para funcionar. Dá sempre o primeiro passo. Tem uma coisa importante acontecendo ao longo da semana, que essa conjunção, o Sol e a Lua, essa conjunção está em oposição com Saturno no signo de Peixes. O signo de Peixes, exatamente oposto à Virgem, não é análise associada ao signo de Terra, que é Virgem, é a síntese, que é Peixes. É um peixe com uma boca voltada para um lado, a outra para o outro, unidos por um cordão. Isso significa que está tudo engrenado, que todas as partes fazem um todo. E que não existe começo e fim, existe uma realidade universal, que é ilimitado, é a própria serpente que morde a sua cauda. Então nós temos que pensar que, como Saturno é um planeta que está simbolicamente associado ao limite, a gente tem uma estrutura sólida que sustenta toda a construção da nossa história, é preciso reconhecer principalmente os nossos limites psíquicos. O trabalho da nossa espiritualidade. Não adianta fazer mil críticas, isso não funciona, aquilo funciona, não aceitar errar. Eu acho importante aperfeiçoar, mas não ficar achando que tem que acertar tudo. E entendendo que se nós estabelecemos nossos limites e que nós nos estruturamos e trabalhamos para uma organização psíquica e espiritual, certamente nós vamos fazer dessa oposição um equilíbrio, uma força que nos joga para um lado, mostrando a importância que é. Nós temos uma estrutura sólida que é, de certa maneira, subjetiva e uma estrutura orgânica que funciona com aperfeiçoamento. Então, começando a semana fazendo uma bela limpeza, uma bela faxina em todas as nossas áreas da vida e, ao mesmo tempo, tomando consciência e tendo responsabilidade sobre a nosso equilíbrio, o nosso bem-estar emocional e espiritual. Bom, na própria segunda-feira, Mercúrio no signo de Leão faz um aspecto favorável, um trígono com o Quirón, o que significa que nós podemos tratar de uma maneira saudável a nossa linguagem. Tudo aquilo que está precisando de uma certa organização e um certo conserto, coisas que a gente falou que não foram legais, coisas que não nos fazemos entender, ou até coisas que nós não entendemos, vamos colocar isso numa máquina, uma massageada assim, legal, fazer um trabalho de cura
com a linguagem, com a comunicação. E isso é importante no sistema que a gente vive, que é comunicação para tudo que é lado. A Vênus, nesse mesmo dia, tem um monte de coisa acontecendo ali nesse período. A Vênus faz uma conjunção com a cauda em Libra. O que significa, se Quirón está em Áries, falando, né, dessa força da linguagem, da cura da linguagem, daquilo que nós podemos fazer, nós temos que também, de alguma maneira, resgatar as relações que fazem parte da nossa história, para que a gente possa ter uma harmonia, um equilíbrio em relação a pessoas queridas, aos nossos afetos, aos nossos amores, às pessoas que nos afetam de uma maneira favorável. Então, aquilo que também tem um nó ali nas relações, aquilo que está meio um rabo preso, é bom a gente dar uma soltada para poder a vida andar para frente. Temos também uma quadratura, que é um aspecto tenso entre Marte em Gêmeos, mais uma vez comunicação, ter cuidado com a impulsividade da palavra, por isso mesmo é importante tratá-la para que ela seja saudável, fazendo essa quadratura com Netuno, que está associado a Peixes. Então, vamos pensar, se Peixes é a subjetividade, é aquilo que é indizível, que é inexplicável, que é misterioso, e Marte é o impulso em Gêmeos da palavra, é importante que a gente saiba, primeiro, dar nome aos bois, aos nossos medos, às nossas angústias, as coisas que estão em dissintonia com a nossa alma, mas ao mesmo tempo ter um certo cuidado, respeitar os silêncios, as pausas, principalmente a escuta. Aprender a escutar aquilo que muitas vezes passa batido e depois a gente poderia ter feito melhor se a gente tivesse escutado. A Vênus em Libra, ela está fazendo uma conjunção com a Lilith em Libra, e vamos pensar aqui num aspecto importante, que é a questão dos afetos. A Lilith está muito associada ao desejo, principalmente aos nossos desejos reprimidos, aquilo que a gente deixou lá debaixo do tapete, e por vergonha, por medo, por insegurança, a gente acabou não tocando. E Vênus é um planeta que fala de acolhimento, que é você ter um afeto, ter um carinho por aquilo que está debaixo do tapete. Então, se eu acolho e posso olhar para lá e dar uma mexida, eu tenho certeza que nossas relações, durante esse período, vão tomar um rumo mais harmonioso. E isso é para a vida, né? Aprender a lidar com a libido, com o desejo, com as nossas forças mais ocultas e torná-las um instrumento de amor e de afetividade. O Marte entra em Câncer na quarta-feira, isso tudo acontece na quarta-feira, dia 4 de setembro. O Marte em Câncer significa a coragem dos doces. E a gente colocar toda a nossa força para, de alguma maneira, atingir de uma forma positiva aquilo que nos acolhe, os nossos lugares, a nossa história, de onde nós viemos, correr atrás daquilo que é memória, para que a gente possa atualizar e, de certa maneira, também tornar vivo tudo aquilo que fez parte do nosso desenvolvimento emocional. No sábado, 7 de setembro, Mercúrio faz uma quadratura com Urano. E aí é preciso, sim, ter um controle da loucura que é a cabeça. 300, como eu falo, 300 mil galinhas cacarejando e a gente não consegue dar conta de tudo. Há uma precipitação, uma pressa, uma ansiedade, uma angústia, e que pode levar a gente a irradiar uma energia tensa, que acaba até, de vez em quando, pifando o computador, apagando uma luz, coisas assim estranhas acontecem, mas a gente tem que olhar também a nossa carga energética durante esse período. E é exatamente no final de semana que vai haver aquela oposição com Saturno, que eu comentei no início do vídeo. Então, limites, organização, afetividade, tocar nas coisas que estão mais ocultas em nós, como nossos desejos, nossa sensualidade, nossa libido, tirar das rédeas da repressão aquilo que pode nos fazer bem e tratar aquilo que nos faz mal. Então, quem ficou até o final do vídeo, eu falei que eu tinha uma dica. Toda semana a gente fala da tendência do céu da semana, mas existe uma tendência em relação às nossas
a nossa vida cotidiana em termos individuais. Cada um de nós tem seus trânsitos, tem suas previsões, e existe o mapa das previsões, que eu criei, que eu acho um trabalho com uma função importantíssima, na medida que ela pode nos mostrar as tendências dos nossos próximos 12 meses, tratando de cada uma das áreas de nossa vida, falando de afeto, falando de linguagem, de trabalho, de viagens, de estudos, de espiritualidade, enfim, né, coisas da vida. Então, eu convido vocês, para quem tiver interesse, encomendar o mapa de previsões. O link está na biografia, na bio do Instagram e na descrição do vídeo do YouTube. Até a próxima semana e a gente se vê por aí.